Começa agora o Off Topic Podcast dos Poligonautas. Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Topic! Uhul. Como vocês já sabem, esse que vos fala é o Atahel. Por que não? E aqui, do meu lado direito, anti-esquerdo, morrendo de medo da minhoca, mas adora a aranha. O quê? Schwarza! Olá, pessoas! E aqui comigo, revoltado porque o Homem-Aranha trocou a Gwen Stacy pela Mary Jane. Éder do Dogman Quest. Pessoal, eu tô aqui com o cara que faz a voz do Darth Vader. Mustafa, né, etc. E agora é minha vez, eu não sei o que eu faço. É melhor você não fazer nada, cara. É isso aí, galera. E a gente tá aqui então novamente com mais um Off Topic. Olha só. E como vocês devem ter percebido, dessa vez, cara, a gente vai falar de um personagem no mínimo icônico, cara. Olha só. Eu acho que é um dos heróis assim mais que a galera mais curte, né? Sim. Que é o grande Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha. Se você vai no centro de São Paulo, cara, e for procurar bonecos, a maioria que você vai ver é Homem-Aranha e Batman. Cara, tem muito Homem-Aranha. A galera gosta muito, assim, no geral do Homem-Aranha, né? É um personagem que realmente é muito... assim, as crianças gostam, a galera toda gosta, né? Todo mundo, Mas então a gente resolveu falar do Homem-Aranha porque, enfim, vai ser lançado agora no próximo dia 6, é isso mesmo? Isso. Dia 6/7 de julho de 2012, o novo filme do Homem-Aranha, o Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Exato. E a gente então resolveu falar um pouquinho sobre os filmes que já foram lançados do Homem-Aranha. E de quebra, obviamente, como a gente tá falando de um personagem que teve a sua origem nos quadrinhos, a gente vai acabar também falando de quadrinhos e coisas do tipo. Então a nerdaiada de plantão aí pode se preparar, porque vai ter bastante informação e bastante assunto pra gente papear. Uhul. Mas antes a gente vai pro nosso quadro Fala Meus Fofos na leitura de e-mails. Olha só. Bom, Schwarz, estamos aqui então novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala Meus Fofos. Que legal. E, obviamente, a gente sempre tem alguns recadinhos pra dar antes da leitura de e-mails propriamente dita, né? É que lindo. O primeiro deles é que, como a gente anunciou no off-topic passado, a partir de agora nós temos um feed para você poder cadastrar no seu iTunes ou no seu leitor de RSS preferido. E eu aprendi a usar isso aí, agora eu tô um cara mais moderno. O feed na semana passada, cara, deu alguns problemas, porque, enfim, né, sempre quando é lançado alguma coisa, sempre tem alguma coisinha pra ajustar e coisas do tipo, né? Com então, certeza. se você teve algum problema, meu querido ouvinte, você pode ir até lá onde você cadastrou o nosso querido feed, né? E pode fazer uma atualização lá no podcast. Acho que no iTunes tem essa opção, você clica em cima do podcast lá com o botão direito e tem a opção de atualizar o podcast. Ele já vai então corrigir a falha que estava vendo antes. Ele não estava baixando alguns episódios, né? E agora a pessoa já consegue, tá tudo certinho então por enquanto, tá? Então se houver aí também algum probleminha, eu peço que vocês nos reportem, por favor. Sim. Vocês podem mandar um e-mail para offtopic@poligonautas.com. Olha só que lindo. Porque agora nós somos chiques, nós temos um domínio. Sou rica! E então é isso, pessoal. Se vocês, né, não deixem de cadastrar o feed aí no iTunes ou no seu leitor de RSS para você poder não perder nenhum episódio do Off Topic, né, e poder baixar o nosso querido Off Topic aí no seu leitor de MP3 ou no seu iPhone, no seu iPhone, no seu toca-fitas. Seja lá o que for, tá? Então não deixe de cadastre lá o feed pra você poder não perder nenhum episódio do nosso querido Off Topic. Uma outra coisa também, pessoal, que a gente queria falar é que a partir de agora nós vamos chamar os nossos erros, as nossas falhas e as nossas vaciladas de fail. Olha só, um nome que diz que veio. Exatamente. Então é assim, pessoal, se você em algum off-topic identificou que a gente falou alguma coisa errada,
deu alguma informação incorreta, isso vai ser chamado a partir de agora de fail. Meu Deus! Então é isso, tá? Não deixe então de mandar os fails, sugestões, críticas, elogios, presentes, vale compras. Sim. Mande também Dinheiro também. Mas Exatamente. tudo em notas de 20, porque tá ruim pra fazer troco aqui. Mande tudo para o e-mail offtopic@poligonautas.com. A gente vai receber com muito carinho e com muito louvor. E com muita gana de gastar. E agora, pessoal, eu sei que vocês têm reclamado bastante sobre a questão da leitura de e-mails, né? Essa questão de ficar muito longa e tudo mais. Então, escute o recadinho desse cara aqui, que ele vai dar um recado pra vocês quanto à leitura de e-mails. Se você não quer escutar a leitura de e-mail, seu puto, pule para 17 minutos e 50 segundos. Eu quero chá. Bom, então vamos lá. A leitura do primeiro e-mail, que foi enviado pelo Matheus Noleto. Ele tem 14 anos e ele é de Imperatriz, Maranhão. Olha só que longe. É Maranhão ou Mato Grosso? MA? É Maranhão, né? Maranhão. Então vamos lá. Olá novamente, poligonautas. Primeiramente, queria agradecer por vocês terem lido meu e-mail no primeiro Fala Meus Fofos. No primeiro episódio, acho que o primeiro que a gente leu e-mails, que foi o off-top de Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, eu realmente gostei muito do último off-topic, né? Que foi o off-topic de teoria da conspiração. Entretanto, vou pegar um pouco mais pesado dessa vez, olha só. Ele é autofilista? Fiquei intrigado quando vocês citaram as teorias... Não citaram, acho, né? Não citaram teoria da conspiração brasileiras. Tem bastante até. Não, na verdade a gente citou algumas, mas bem superficialmente. Mas ele ficou chateado porque a gente não citou aquele escreveu agora pra gente, né? Então ele colocou aqui a teoria da conspiração da Copa de 2014, que eu sinceramente não conheço. Você conhece, Schwarza? A Copa, na verdade, ela vai ser feita para disfarçar a invasão alienígena. É isso mesmo? Falar, cara. Eu conheço da Copa de 98, a de 2014. Não tô esse eu não tô sabendo. Ele mandou também uma teoria da conspiração que envolve o presidente Juscelino Kubitschek, que foi assassinado, né? Essa eu já ouvi falar também, mas não sei detalhes. Uma de militares americanos que tem bases militares na Amazônia. Só que falar, parece que você, mesmo sendo brasileiro, você não pode nem pisar lá. Cara, isso é território americano. Eu não duvido não, hein, cara. Não, é verdade isso aí. Tem uma parte lá na Amazônia que é tido como território americano. Caraca, velho, olha que sinistro. Assim, então é interessante, tá? Sim. Tem uma outra aqui também sobre Tancredo Neves foi assassinado. Não sei se eu boto uma fé nessa não. Ele tava bem velho com a comida. E aí ele complementa aqui, entendo que existam vários outros assuntos sobre o tema e que é impossível colocar tudo em uma hora, mas o Brasil merecia um espaço maior para os ouvintes ficarem mais informados sobre a que ponto a corrupção em nosso país pode chegar. E aí ele termina aqui pedindo desculpa se ele se estendeu muito e blá blá blá. Mas enfim, valeu pelo e-mail então aí, senhor Matheus Noleto. Eu vou deixar aqui na descrição do post, pessoal, todos os links que o Matheus mandou pra gente dar uma olhada, e vocês deem uma olhada aí também nas teorias da conspiração que ele mandou, pra vocês ficarem todos conspirados e informados. Que lindo. E o próximo e-mail que nós vamos ler é do Rafael, 18 anos, catalão, Goiás. É Goiás, né? Estudante de engenharia. Caraca, cara. Ele só não disse que engenharia aqui. Tem aqui embaixo aqui, estudante de engenharia civil. Meu Deus, ele faz pessoas? Não, cara, não é pessoas, você tá louco? Ele faz civis, né, pessoas? Ai, caraca. Olha, Poligolindos, gostei disso, hein? Poligolindos. Eu sou muito lindo. Sobre o assunto do tema dessa semana, tem um apêndice a fazer. É um piadista. Sem trocadilhos com a desnecessidade do mesmo. Do órgão, né? Depois que você ler esse e-mail, nós vamos fazer algumas considerações sobre isso. Por que não? Hoje, dia 24, dia, né, que ele escreveu, do 6, fazem exatas 5 semanas que grande parte das universidades federais estão com portas fechadas. Sim. Sou ingressante nesse ano e olha só que maravilha, uma greve. Se lascou, Gil. Nesse tempo todo ocorreu, não ouvi nenhuma vez sequer
a mídia falar dessa situação e tal, né? Uhum. Claro que moramos num país onde a educação fica em quinto plano, atrás do futebol. Cerveja, mulher pelada e corrupção né, ficam acima. Ele tá falando uma coisa dentro daquela coisa que a gente comentou no último off-topic, né? Que a TV, ó o cara vendendo pamonha. Então, enfim, né, esse pamonha também é uma teoria da conspiração. Eles não estão querendo deixar a gente falar desses e-mails porque vai fazer agitação. Exatamente. Mas enfim, tem a ver com aquela coisa que a gente falou, que a mídia ela não dá atenção a assuntos realmente importantes, né? A assuntos realmente relevantes que realmente fossem tocar a tua vida de alguma maneira, né? Sim, não, sim. Ele vai e fala da Carla Pérez que colocou o implante na bunda, do não sei o quê. Só babaquice, né? Eles não dão atenção, que nem tá rolando uma greve em faculdade e o pessoal não tá dando nem aí. Exato. Eu acho que foi mais ou menos, refletiu mais ou menos o que a gente falou. Na verdade, Sim. o que você tinha falado, né? Sobre as informações serem omitidas e acabar deixando o povo desinformado e, teoricamente, entre aspas, mais burro, né? Sim. Mas, enfim, né? Eu acho que realmente ele tem razão. Essas informações elas são pouco difundidas. A gente não vê isso sendo comentado pelo menos em telejornais grandes, né? Eu acho foda, cara, que tipo... Por que o penteado novo do Neymar é mais importante do que uma greve numa escola? Não é? Cara, por quê? Não sei, cara. Eles gastam 10 minutos pra mostrar o Neymar indo pro cabeleireiro, fazendo aquela cabelo idiota que ele faz... E gasta, tipo, uma notícia de rodapé pra falar, sei lá, da crise na polícia ou de qualquer coisa mais relevante, sabe? Exatamente, cara. É terrível. É o nosso país, cara. É o nosso país com uma beleza. A Cazuza ia ficar muito desapontada. Ó, a paonha de novo. Ai. Uma coisa que foi repetido muito também, cara, a gente recebeu alguns e-mails também, é novamente a história do apêndice. Ainda esse apêndice, cara. Então, de uma vez por todas, vamos fazer a definição aqui do apêndice. Então, parem de mandar, tá, coisas do apêndice, porque a gente vai definir aqui de uma vez por todas, porque, segundo diz aqui, foi um cirurgião, olha só, chamado Tiago Braulio. Ele diz ele é um cirurgião. Ele diz que ele é cirurgião geral e ele mora na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Localização do apêndice: intestino grosso ou cólon, quadrante iliático direito. Olha só. Mas e se nascer no esquerdo? Não sei. Funções: no apêndice se encontra a parte flora intestinal, onde estão presentes bactérias que funcionam como anticorpos do sistema imunológico. A função dele é aumentar a extensão intestinal, propiciando, olha que palavra difícil, melhor absorção de nutrientes e também a produção de glóbulos brancos no período da infância. Então, quer dizer, o apêndice, cara, ele tem função. Olha só, a gente tá na frente de uma lousa aqui explicando. Então, caiu o mito do apêndice, tá? O apêndice, ele tem função, ele existe, ele não é nada de quando ele nasce faltando, não é porque a pessoa evoluiu, tá? Então parem de mandar coisas sobre o apêndice. Não, a gente vai criar agora, mano. Tipo, vamos valorizar esse órgão tão desprezado, cara. Vamos citar ele nos vídeos e, tipo assim, vamos fazer as pessoas lembrarem que ele existe. Exatamente. Viva o apêndice, dia do apêndice. Ai, meu Deus. Bom, e como eu havia comentado, né, nós tivemos alguns fails que se repetiram muito. A gente recebeu muito e-mail, assim, repetido de 2 fails, assim, que a gente deu. Muito e-mail. Fails bastante feios. Bem feios. Um deles foi referente à data de assassinato do presidente americano JFK, o nosso queridíssimo John Kennedy. Não, mas isso não foi feio, cara. Foi uma pegadinha pra ver se vocês estavam ligados. Nós falamos no off-topic que ele foi assassinado no dia 2 de novembro de 1963 e, na verdade, foi no dia 22 de novembro de 1963. Sim, verdade. Então, feio pro Schwarza, que foi ele que fez a falta. Um outro fail também que se repetiu muito, né? Foram mandados algumas dezenas de e-mails desse fail. Foi um fail de minha pessoa. Sim, sua pessoa? Exatamente, que disse erroneamente que o vírus da AIDS não era mutante, ele não tinha mutações.
Se não estaria no X-Men, né, cara? E na verdade é totalmente o contrário. O vírus ele é totalmente mutante, porque é por isso que é tão difícil a gente não, né, mas os cientistas e os pesquisadores acharem uma cura pra AIDS, né? Então, feio pro Atahel. O Atahel também deu... O Atahel que é mais conhecido também como eu. Cara, eu cheguei a uma conclusão. Mim. Que a gente não é tão erudito assim. Cara. A gente tem que prestar mais atenção e tentar obter um pouco mais de erudidez. E a gente Se é que isso existe, né? A gente é inspirante a eruditos. Exatamente. E vamos aqui pra leitura do último e-mail, né? Que foi enviado pelo Paulo Gustavo Castellani. Cara, sempre que eu escuto o nome Gustavo, eu sempre lembro de Batavo. É incrível. De Batavo. Dá um danoninho, cara. Mas enfim, ele mandou aqui um Fala Meus Fofos. Também, né? É uma máxima, como o Charles já disse. Acompanho sempre o Off Topic e adoro essas conspirações. Ouvi cada uma dessas e meio que fiquei desapontado com os novos calendários maias não serem encontrados. Olha só, ele queria que o mundo acabasse. Que cara é masoquista, cara. Queria levar um meteoro na cabeça. A teoria citada pelo Schwarza é mais do que válida. Porque meio que fugindo da minha área, a política do pão e circo é muito comum nos dias de hoje. Novamente, aquela história das pessoas não terem acesso à informação, ser dado somente diversão e futebol e mulher pelada pra galera, e a galera se divertir, né? E ser omitido novamente as informações que realmente são necessárias pro conhecimento e desenvolvimento de opiniões da galera no geral, né? Sim. Né? Então, é mais ou menos um e-mail nessa situação aqui. No final ele manda um abraço, diz que tá muito agradecido por a gente ler o e-mail dele e que apoia muito o Off Topic e quer cada vez mais que a gente cresça, que a gente ganhe dinheiro e que tenha muito sucesso na nossa vida. Sim, por que não? Ele sugere um filme aqui, né? Um Jardineiro Fiel. Ah, sim, é verdade. Você já viu esse filme? Eu já ouvi falar com aquele Robert Fiennes, só que eu não assisti. Já ouvi falar, mas não... Pois fica a dica aí, galera. Do nosso queridíssimo Paulo Gustavo, né? Ele recomendou o filme aí, O Jardineiro Fiel. Então, se vocês quiserem assistir, vão procurar. O Jardineiro é fiel. Acho o jardineiro é Jesus. Bonito. Não, o jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Acho que as plantas são mais bonitas nesse jardim aí, porque ele é fiel, né? Trata tudo Então é isso, pessoal. A gente chegou ao final de mais uma leitura de e-mails no Fala Meus Fofos. Olha, é isso aí, continue escutando o nosso queridíssimo Off Top. Bom, e acho que a gente pode iniciar o nosso papo falando um pouquinho mesmo da criação do personagem, né, do Homem-Aranha. Pra quem não sabe, né, o Homem-Aranha foi criado pelo grande Stan Lee. E o Homem-Aranha ele foi criado em 62, em agosto de 62. Inclusive, nesse ano ele vai fazer 50 anos, olha só, tá ficando velho o Homem-Aranha, cara. Novinho. Eu tô ficando velho, cara. Porque, tipo, eu lembro quando o Superman fez 50 anos, cara, em 89. Caraca, velho. 88, aliás, 88. E eu tinha até o gibi, 50 anos do Superman. E, caraca, agora eu tô vendo o Homem-Aranha fazer 50. Pois é, e então, né, como eu havia dito, o Spider-Man vai fazer 50 anos e tal. Então a gente resolveu, até como eu tinha citado no início do Off Topic, a gente resolveu fazer esse podcast em homenagem assim ao personagem, também pegando um pouquinho desses 3 filmes que a gente já tem lançados, e também a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas expectativas pro filme que vai ser lançado agora no dia 6, como eu havia dito, né? E vamos começar então falando um pouquinho assim do primeiro filme do Homem-Aranha, né, que foi lançado em 2002, é isso mesmo? Isso. 2002. Exato. Não, pode começar com uma curiosidade, né, cara? Que esse filme ele foi gravado em 2001, na verdade, e lançado em 2002. E ele foi gravado durante os atentados de 11 de setembro. Sério? Eu lembro que foi, e eu lembro que o primeiro trailer do Homem-Aranha 1... mostrava uma teia, né? Entre as duas torres gêmeas. Exatamente, cara. Ele fez uma teia, e era genial o trailer, tipo, era um assalto a banco. Aí os caras fugiam no helicóptero, né? Aí, quando eles estavam lá fugindo no helicóptero, o helicóptero ficava preso que nem se fosse uma mosca.
Aí abrindo, né, a imagem, e mostrava que é o World Trade Center e uma teia no meio. Cara, não foi esse trailer que eles simplesmente sumiram com o trailer? Eles tiraram. Então, tipo, eu ouvi dizer que esse trailer, né, ele saiu, como você falou, na mesma época dos atentados de 11 de setembro, e ele simplesmente, depois que aconteceu essa coisa toda, ele sumiu, cara, não se acha mais em nenhum lugar. Não foi só isso que sumiu, cara, eles editaram o filme e tiraram todas as cenas que apareciam, o Trade Center. Mas tem uma cena que eles esqueceram de tirar. Tem uma parte que o Homem-Aranha, logo quando ele veste o uniforme pela primeira vez e sai fazendo um monte de atividades lá, batendo em bandido, tem uma hora que ele olha pra câmera, né, e você vê o reflexo do Trade Center. Eles tiraram isso? Não, foi a única cena que ficou. Não tiraram, foi a única cena que ficou. Entendi. Eu gostei, assim, no sentido do approach, só que eu entendo esse filme, como vários heróis da Marvel têm universos diferentes, eu entendo esse como um universo próprio, sabe? O universo dos filmes. Que nem o Aí eles tiveram liberdade de fazer um monte de besteira lá na história e inventar. Cara, eu gosto muito desse Homem-Aranha, sabe? Eu prefiro o 2, eu acho que eu vou contra a maré, porque a maioria prefere o primeiro e eu acho o 2 horrível. Mas eu curto mais o 2. Mas o Homem-Aranha 1, cara, eu acho muito legal, porque eu lembro que quando eu fui no cinema, cara, eu tive a sensação de estar vendo um quadrinho em movimento, cara. Porque, muito bacana mesmo. Mano, o Sam Raimi, tipo assim, na década de 90 era impossível, cara, você fazer um filme de super-herói, principalmente do Homem-Aranha. Sim. E fazer todas aquelas coisas que ele faz, aqueles saltos que ele faz, andar na parede, os movimentos dele. Mano, era impossível. Você me lembrou uma coisa agora. A minha mãe até hoje, ela fala que quando ela assistiu os filmes do Homem-Aranha, e ela fala que ela se sentia como se fosse o Homem-Aranha pulando aí, dava até vertigem, né? E eu falei, putz, naquela época não tinha nem 3D, não tinha nem as coisas que a gente tem hoje em dia. Claro, são só 10 anos, mas ao mesmo tempo são 10 anos, sabe? Sim. Muita coisa mudou. Hoje em dia você vê esse filme em 3D, deve ser uma piração que só, meu. As movimentações dele. Cara, faz 10 anos que saiu o primeiro Homem-Aranha, cara. Agora que você falou que eu me toquei. 10 anos. Me senti mal aqui agora. Mano, eu tô ficando velho, cara. Não, uma coisa que eu acho muito legal, assim, eu lembro que na época que foi lançado, eu não tinha a ficção, assim, tanto por quadrinhos e tudo mais. Então aquela coisa que eu conhecia do Homem-Aranha tipo, essas coisas que passavam em desenhos mesmo, na TV e tudo mais, né? Óbvio que conhecia o personagem. E eu lembro que eu fiquei, assim, bastante fascinado com o filme em si. Eu falei, caraca, velho, finalmente eles vão trazer, assim, um personagem icônico, né? Como é o Homem-Aranha, um personagem bastante foda. Sim. E eles vão trazer de uma forma muito legal para os cinemas, porque, até como o Schwarza estava falando, essa questão do quadrinho em movimento, o diretor ele colocou umas cenas com ângulos totalmente diferentes, assim. Exato. É um negócio bem... O Homem-Aranha tem essa sensação de elasticidade, sabe? Isso, cara, eu achei muito foda, e na época isso me impressionou bastante, né? Foi diferentão, porque o Homem-Aranha é um herói que não pode ter um approach simples. Não pode ser uma câmera fixa, não pode ser um monte de coisa que estava sendo em todos os filmes. E ele mudou bastante, mesmo não só para a história dos heróis, mas para o cinema foi bacana. Essas câmeras que fazem o movimento do Homem-Aranha, que é totalmente errático, sabe? Não é um voo fixo, não é... São pulos e tudo mais, e a câmera acompanhava. Não ficava de longe só vendo ele indo pelos prédios. É tipo um super parkour, assim, né, cara? Exato. Cara. Muito legal. E assim, tem muita gente que não gosta do Tobey Maguire, né? Que é o Homem-Aranha, é o principal, o ator principal que fez o Homem-Aranha. Tem muita gente que não gosta, mas, cara, eu sinceramente, eu gostei. Ele foi inserido, assim, de uma forma bastante inteligente, cara, porque o próprio ator, ele tem uma cara meio de bobão. Sim. Mas é exatamente por isso que muita gente não gosta. Mas é um bobão ao contrário, tá? É tipo, o bobão do Homem-Aranha, das HQs, é aquele bobão, sabe o piadista da galera? Exatamente. É o brincalhão da galera. Ele é o... isso é o Homem-Aranha dos HQs. Aquele do filme, ele é o rejeitado da galera. Sim, é o loser. Ele é o loser, total. Tipo, aquilo não tem nenhuma característica. Mas o Homem-Aranha dos quadrinhos não tem um pouco disso também? De, tipo, o cara zoado, o cara aloprado, não tem isso? Ele tem um pouco disso, mas ele também tem um sarcasmo nas piadas dele. Quando ele se veste de Homem-Aranha, ele demonstra quem ele é realmente. Do tipo, fazer piadas com
os vilões, sabe? Sei, ele tá sei. sendo perseguido, ele tá com um cara com uma lâmina atrás dele, e ainda faz uma piadinha sobre a aparência do cara, sabe? Uhum. Ele tem essa sacada meio irônica, meio sarcástica mesmo. E eu acho que o Tobey Maguire ele não soube expressar isso no filme pelo rosto dele. Mesmo que o diretor falasse, o roteirista, não sei, você vai falar essa piadinha aqui do cara, não ficaria legal. A cara dele não expressa esse tipo de sentimento. Sim. Ele é justamente o que o Mustafaga falou. Ele é meio aquele bobão rejeitado que ninguém conversa. E mesmo assim ele tem amigos. Então fica meio que um paradoxal ali. Aliás, eu gostei do filme, né? Não tô falando que ele é ruim, mas tem umas falhas ali, entendeu? Em relação ao HQ. O filme já começa com um monte de coisa diferente, né? Por exemplo, no quadrinho, o Peter Parker que cria, né, o lançador de teia, e lá é orgânico, sai dele. Mas eu vi uma explicação sobre isso, que eles falaram que não achavam que uma criança, um adolescente Faria. Normal, assim, que não é cientista, não tem uma empresa por trás dele, conseguiria fazer uma teia dessas. Mas então. pô, nada disso ali é possível, sabe? Não, Mas e outra... Mas aí eles usaram a lógica reversa da parada, porque, primeiro, que dia que você vai ser picado por uma aranha e vai virar um super-herói, pô? Não, e outra, se assim... Se um moleque fizer uma arma de teia, tipo um lançador de teia, a mesma lógica disso. Então, e outra, já que eles deram essa explicação pra arma de teia, como é que o cara então fez aquele uniforme motherfucker, tá ligado? Mano. Linha Minha de mãe tesoura. sabe fazer costureira Pois assim, é, cara. Mó da hora o uniforme dele. Não tem Não, sentido. eu digo mais. Já que é pra fazer, é orgânico, então não sai... Se é pra imitar a aranha, não ia sair pela mão, ia sair pela bunda a teia. Né? Ele ia descer pelo teto com a teia saindo da bunda, assim, entendeu? Ai, caraca, velho. Tem outro erro nesse Homem-Aranha. Erro não, diferença. No filme do Homem-Aranha, que eu nunca tinha prestado atenção o suficiente nesse detalhe. Ele foi picado no filme por uma aranha modificada geneticamente. Exato, e nos HQs ela não é modificada geneticamente. Ela é radioativa porque ela passou na frente de um raio. Mas isso vai para o contexto da época, né? Por exemplo, na época que o Homem-Aranha foi criado, ainda se tinha muito medo da energia nuclear, de coisa radioativa, então isso meio que influenciava muito da criação de personagens, né? E hoje a gente já conhece melhor a radiação e sabe que o máximo que ia acontecer com o Peter Parker, ele ia pegar um câncer. Exatamente. Mas essa parte tem algumas explicações, por exemplo. Eu acho que é bom a gente frisar aqui, colocar pra galera, de que todos os filmes de heróis, eles é tipo um filme do Frankenstein, é tipo tudo picotado. Sim. São várias partes da história montadas num filme só. Sim. E o Homem-Aranha, nas HQs, ele tem 3 tipos de história diferentes. Uma é que uma aranha foi atingida por um raio mesmo. Outra, que é uma aranha... É uma aranha... Como é que se diz? Não, modificada não. É uma aranha rara. Que é encontrada na África, que até ele junta com uma história do Pantera Negra, que era lá da tribo do Pantera Negra. E outra que é uma aranha radioativa. Né? Então, assim, eles vão picotando, vão colocando. Essa história tem mesmo, mas não tem nada a ver com a história que o filme leva depois, entendeu? Sim, o resto do filme. Então, o que eu acho que eles tentam trazer, como o Mustafaga tava falando, é óbvio que os caras não... Eles estão trazendo um filme, um entretenimento, que é uma coisa que, teoricamente, ali são aquelas 2 horas e meia de filme. Os caras têm que trazer o máximo de atrativos possíveis, né, para um filme, para ele ser atrativo e realmente entreter a galera e fazer com que o filme seja divertido de assistir, né? Então, por isso que eu acho que eles pegam bastante elementos de várias partes da história dos HQs e colocam, tipo, tudo numa mistureba só, né? Verdade, dentro do que o Mustafaga falou, a gente pode falar do final, né, do filme, que tem aquela cena do Duende Verde na ponte e tal, e ele pega a Mary Jane e joga ela da ponte. Isso, na verdade, são várias coisas misturadas. Por exemplo, é o Homem-Aranha atual, porque ele tá lá com a Mary Jane, só que remete a uma história muito antiga, que é quando ele pegava a Gwen, da Gwen, que ele pega a Gwen e joga lá da ponte e ela morre. Só que, ao contrário da história, ele consegue salvar a Mary Jane. Mas remete muito ao gibi clássico lá da morte da Gwen Stacy, né? Que aliás ela morre justamente porque ele tentou salvá-la, né? Exatamente, ele joga a teia na perna dela e o tranco quebra o pescoço da menina. Exato. Caraca, velho. Foda. Então, é por isso mesmo que eu acho que eles fazem isso, né? Eles pegam assim...
um pouquinho de cada história, o que eles acham interessante de colocar dentro do roteiro, fazer com que o filme fique bacana, né, pra todo mundo assistir. Batem tudo isso aí no liquidificador e saem o resultado nome final. Pra né? isso. Eles deixam um filme de mais fácil digestão. Exatamente. Exatamente. Você tem que olhar assim, consumir o filme. Você não tem que analisar ele. Você vê, passa as 2 horas, entendeu e pronto. Não tem que pensar, nossa, mas isso daí remete a tal parte. É isso que eles pensam no filme. É pra quem não lê os HQs e não tem como comparar com outros dados. Sim, eles tentam agradar todo mundo, né? Eles tentam agradar todo mundo. O vilão desse primeiro filme, pra mim, é o ponto fraco, sabe? Apesar de ser o William Dafoe, que é um puta ator, cara, eu gosto... Não, ele é muito foda, cara. E ele fez um Norman Osborn muito bom. A cara dele já é, tipo, me dá medo, velho. A cara do ator, velho. Psicopata. O cara já nasceu feio, né? Nossa, velho. Mais feio que ele. Não, tipo, esse cara nasceu, olharam pra ele assim, esse cara vai ser vilão, vai ser ator. Pronto. Não vai fazer herói nunca. Ele fez um herói. Fez? Ah, é? E num filme que eu comecei a odiar ele por causa desse. Ah, velho, deve ter sido uma Apocalipse bosta, cara. Não, o Anticristo. Não assista. Putz, esse filme é muito ruim, cara. Meu Deus, que horrível. Cara, esse filme é punk e por isso eu não gosto mais dele. E ele é herói nesse filme. Não é herói, mas ele é assim. Ele é o que não... É o anti-herói. É o anti-herói. É do mesmo diretor do Amnésia, né? Amnésia não. Daquele filme que tem a Kristen Dunst, o Melancolia. Eu não sei, cara. Eu sei que eu fui assistir no cinema e passei uma vergonha. Ali. Passou mal. Mas enfim, você tava falando do vilão aí, Schwarzer. A forma que ele interpretou ficou legal. O que eu não curti foi a roupa do personagem, e que ficou parecendo um Power Ranger, cara. Verdade, isso aí. Quando eu vi as primeiras fotos do Homem-Aranha, eu gostei. Falei, caraca, ficou legal. Eles respeitaram muito o uniforme do Homem-Aranha. Apesar das teias serem em relevo e serem meio clonadas, não sei. Mas ficou legal. Eu curti o Homem-Aranha. Mas quando liberaram as fotos do Duende Verde, eu falei, mano, que é isso? Porque o Duende Verde, ele tinha que ser alguma coisa mais, sei lá, mitológica, mais World of Warcraft, né? Exato. Ele tinha aquela roupinha ali, chapéu pontiagudo, entre aspas, assim, bem rústico. E de repente ele é high-tech no filme, isso é bizarro mesmo, foi um choque. É high-tech, cara, ele não precisa. Porque ele tem aquele soro que injetou nele que deixou ele com super força, então ele não precisa proteger o corpo dele. Ele virou um Iron Man, né? Ficou um Iron Man, exatamente. E, puta, pra mim foi o ponto fraco. Assim, de personalidade ele ficou legal, respeitou. Visualmente, acho que foi um ponto fraco assim, do filme, cara. Eu acho assim, de uma forma geral, eu acho que foi um bom filme. Eu acho que trouxe, como eu falei, deu uma reacendida nos filmes de herói, né? Porque há muito tempo a gente tinha filmes muito ruins, assim. Principalmente, eu sei que isso remete muito à época, porque os filmes antigos eram filmes um pouco mais estranhos, porque mais simples, porque a gente não tinha recursos. Então a gente tava numa época diferente, mas eu acho que reacendeu um pouco dessa parada do cinema, de trazer o herói pro cinema e fazer a galera aí assistir um blockbuster de herói, assim. Então eu achei que isso é o crédito maior do filme, sabe? Acho que ele foi o primeiro dessa nova leva de filmes, né? Não lembro de algum outro um pouco mais antigo e já tinha todos os efeitos super bem feitos e tudo exato. mais. Esse eu acho que é o crédito maior, assim, dessa franquia nova do Spider-Man, sabe? Sabe o que eu achei, assim, acho que a partir desse momento do Homem-Aranha 1, as produtoras, os estúdios começaram a levar os super-heróis a sério. Eles faziam o filme com o intuito de, vamos ganhar dinheiro porque essa marca vende. O Batman vende, o Superman vende, essa marca vende. O Sam Raimi, ele foi o primeiro diretor que pegou assim, eu vou respeitar esse personagem, sabe? Eu quero pegar esse personagem e fazer que os fãs deles gostem de assistir o filme, não seja só uma franquia que gera dinheiro. Eu acho que foi a partir daí que começaram a vir esses filmes que respeitam o personagem. Uma coisa que eu queria falar, que até o Schwarza meio que comentou, é uma diferença, de novo, não um erro, que o primeiro amor dele nas HQs foi a Gwen Stacy, que, tipo... Não foi a Mary Jane. A Mary Jane era, tipo, a segunda opção dele. Nossa, ela vem bem depois. Então, não era o objetivo, não era o amor da vida dele, digamos assim, né? Que era a paixãozinha dele. E no filme mostra como se fosse a Mary Jane, como se ele fosse obcecado por ela desde que
se entendia como gente, sabe? Uhum. E na verdade a Gwen Stacy, ela nem aparece, né, no primeiro filme, né? Eu não lembro agora, Não, aparece no terceiro. Eles inverteram, né? Colocaram a Mary Jane primeiro e a Gwen Stacy depois. É complicado. Cara, os caras bagunçaram tudo, velho, olha só. Wherever there's a hang-up, you'll find the Spider-Man. I am so high, I can hear heaven. Bom, eu acho que já no segundo filme, né, cara, o Sam Raimi, ele já coloca todos os elementos que ele trouxe no primeiro filme pro segundo filme, mas ele dá umas pitadinhas, tipo, com um pouco mais de humor, ação, romantismo. Ele coloca um pouquinho de cada coisa, assim, durante o desenrolar da história, né? O que os diretores geralmente fazem, né? Eles pegam o que dá certo e levam ao quadrado, né? E o que dá errado eles vão mudando, né? Uhum. E tipo, tudo que deu certo no primeiro filme, que foi esse lance todo, né? De humor, ação e o romantismo, ele deu um grauzinho a mais nesse segundo filme. Principalmente no humor, né? Eu achei ele bem mais engraçado que o primeiro. Uhum. E nesse segundo filme, a gente tem... Continua tendo, assim, um pouco de... Óbvio que, com certeza, muita coisa é chupada do HQ, né? É trazida do HQ. E dessa vez é introduzido um novo vilão, né? Que é o Dr. Octopus. Que o Schwarza gostou bastante, né, cara? Você, inclusive, a gente tava conversando antes, você disse que, inclusive, acha que ele funcionou até de uma forma melhor que o Duende Verde, né? Sim, ele foi... Não, eu digo mais, ele ficou melhor que o Duende Verde, porque ele visualmente ficou mais fiel ao Dr. Octopus no quadrinho. E comparando o personagem do Sam Raimi, né, do filme, com o do quadrinho, eu achei que o do quadrinho ficou melhor, cara. Eles deram mais... mais conteúdo, não digo mais conteúdo, mas o personagem ficou mais denso do que o do quadrinho. O do quadrinho é meio bobinho, sabe? E desse do filme você consegue ter medo dele, cara. Apesar dos exageros, né? Você acha, Sosa? Eu acho o Dr. Octopus totalmente contrário. Você acha? Eu acho ele totalmente animal nos quadrinhos. Eu sempre achei, cara. Eu sou muito fã do Dr. Octopus. E eu sempre achei ele um vilão muito... assim, muito de... Como é que se diz? Uma característica muito forte, assim, né? De muita... Porra, esqueci. Muita personalidade. E eu gostei de como ele foi interpretado no filme. Gostei muito. Então, no quadrinho... tipo assim, o Dr. Octopus, que eu lembro, é da época do Stan Lee com o John Romita, da década de 70. Né? As histórias mais recentes dele, do Aranha, eu não cheguei a ler, porque eu parei de ler Homem-Aranha na saga do Clone. Entendeu? Eu fiquei tão revoltado que não comprei mais. Então eu não sei como é que tá o Dr. Octopus hoje. Cara, aí que tá. Eu não sei como vocês veem isso, né? Essa questão dessas sagas que eles gostam de... Essas sagas em paralelo, né? Que eles gostam de fazer nos quadrinhos. É óbvio que a gente sabe pra que serve, né? Que é pra ganhar mais dinheiro, a gente sabe que é isso. Mas eu não sei, cara. É meio complicado porque, tipo, o cara que acompanhava... sei lá, uma série clássica, né? Tipo, eu não sei se de repente ele vai se interessar por uma série paralela e tal. Pode até ser que sim, mas é uma faca de dois gumes, né? Você pode acabar dividindo um pouco a opinião dos fãs, assim, né? Depende muito de como ela é executada, cara. Exatamente. Eu gosto muito do Ultimate Spider-Man, porque eu acho que essa saga Ultimate que a Marvel criou, eles pegaram e falaram assim... Vamos pegar um herói que já existe e fazer tudo diferente nele. Uhum. Se ele é desse jeito, vamos fazer. Se ele é de X, vamos fazer Y. E ele é mais forte, ele é mais fraco. E totalmente diferente. Na verdade, a maioria deles eles aumentam muito os poderes. Deixam os vilões mais épicos, mais super poderosos. Sim. E tudo em nossa, até escala. Escala maior. E eu achei que ficou divertida, claro, como um spin-off qualquer. Ele é uma saga paralela. Não sinto que ela afeta a original. Mas eu gosto muito, também gosto bastante dessa saga da Ultimate, por exemplo. Eu emprestei um GB pra você, o Atahel, do Ultimate, do Homem-Aranha. Esse que você me emprestou do Ultimate? Ultimate. Ah, bacana. Inclusive, eu tô com o número 2 aqui. E ele conta exatamente a história do primeiro filme do Homem-Aranha, né? A origem. Não, cara, eu achei bem bacana, assim. Inclusive até o desenho, assim, ele parece mais atual, assim, o traço e tal. Eu gostei bastante, cara. Eu gostei. O desenhista eu não lembro quem era que fazia desse Eu gostei tanto do jogo de Play 2 quanto do
do desenho, tudo. O approach dele é bem diferente, mas achei muito interessante. Tanto é que o Ultimate Spider-Man, o Peter não é nem mesmo... Ele não tá nem na faculdade, ele tá no colégio. É, exato. Sim, Isso é mesmo. bem moleque. É bem pra adolescente mesmo e apela pra esse público. E eu gostei bastante. Eu sou adolescente, eu acabei de me classificar como adolescente. Eu já não gosto do Ultimate. Até porque o meu estilo de quadrinho é uma coisa muito mais séria, né? É uma coisa voltada mais à seriedade, tudo. Tanto que meus heróis preferidos, muita gente me xinga por isso, mas é o Quarteto Fantástico. Porque eu gosto da seriedade do negócio, sabe? Quando eles tem que resolver um problema e os caras entram em conflito entre eles mesmos, tudo. Esse novo Homem-Aranha é como, não desmerecendo, porque eu gosto de ler, tô falando que não é meu preferido, mas é como se fosse um moleque fazendo traquinagem. E eu acho isso bacana, mas eu mesmo assim eu ainda prefiro o Homem-Aranha normal mesmo, e ele até tá numa séries muito legais agora com X-Men, que tá fantástico. O que muita gente mete o pau no Homem-Aranha 2 é os exageros, né, que tem nele. Por exemplo, tem uma parte que o Homem-Aranha briga mano a mano com o Dr. Octopus, naquela parte que ele tá na torre do relógio lá, e eles estão trocando socos, cara. Cara, aquela parte me dá uma agonia muito grande, porque, tipo... Parece que vai furar ele. Nossa, né? Cara, velho, eles têm... É muito tensa aquela parte, cara. Puta merda. A parte do metrô é muito foda, cara. Muito foda, muito quadrinho. Nossa, meu, muito legal mesmo. Só que tem um porém. O Dr. Octopus, ele não tem poder. E o Homem-Aranha, ele tem uma força muito maior do que um ser humano normal. E ele tá dando soco na cara do Dr. Octopus, cara. Entendeu? E aí o Octopus não sente nada, tipo, revida. E o Homem-Aranha sente o soco dele, cara. Me explica uma porra dessa, Batman. É tipo... Batman. É uma incoerência aí, né, cara? Porque, teoricamente, o poder, entre aspas, do Dr. Octopus são os tentáculos somente. Tipo, o corpo dele, em teoria, é o mesmo. Então, se o cara dá um soco na cara dele, ele tem que morrer, velho. Sim. E outro exagero que tem é quando o Homem-Aranha precisa parar o trem. E ele, tipo, joga as teias dos lados, assim, né? Tipo, ele prende as teias nos prédios. Pra tentar parar o trem, né? E ele mete o pé na linha do trem lá e fica subindo os negócios. Eu falei, caraca, mano, ele não é o Super-Homem. É de aço, né? Rasga nem a meia dele. Mas sabe o que eu acho, cara? Aí que tá, é a questão daquele toque de cinema, né, cara? Que eles dão, é o impacto, é a cena ficar impressionante mesmo. Eu acho que isso, se você não tem isso no cinema, você não tem essa magia, cara. Entendeu? Você acaba... tudo bem que acaba ficando... Não fica fiel, né? Você acaba desfocando um pouco sobre realmente o que se trata a habilidade do personagem. Mas se não tiver esse toquinho, cara, se não tiver essa fantasia do cinema, acaba ficando um pouquinho restrito, né? O que eu gostei dessa parte em específico é que ela apela tanto para o público que tá assistindo, quanto para o público fictício que tá ali dentro do trem. Legal. Eu gostei porque ele tá lá, eu tô imaginando a aflição dele, sabe? Parece que ele vai rasgar no meio por estar segurando um trem com o corpo. Sim. E o pessoal do trem começa a sentir isso, meu. E sabe quando você sente uma dor no meio do seu corpo como se você estivesse rasgando junto com ele? É agonia, né, cara? A sensação de ver o cara sofrendo ali, né? Você fica meio agoniado mesmo, né? Não, e ele cai ali, ele fica exausto, ele não sai do tipo, nossa, parei o trem, sou bom, né? Ele fica exausto, cai ali dentro do metrô, os caras puxam ele pra dentro, né? E cuidam do tipo, meu, ele é um ser humano, cara, rasgou a roupa dele, porque a roupa não aguentou tanto quanto ele, tá ligado? Eles não estão do tipo, nossa, vamos roubar a roupa dele, vamos tirar a foto da cara dele, sabe? Né? Eles devolvem a roupa pra ele. Isso é legal. Eu achei, assim... O maior traço de humanidade do filme foi aquilo, meu. Foi o pessoal se preocupar com ele passando mal, sabe? Ele se ferindo. Muito legal. Nossa, cara. Quase chorei aqui agora, meu. Eu não tinha visto por esse lado. Olha, você paga, velho. Um coração de pedra, cara. Pô, cara, pra mim, o cara parou o trem, valeu, super-herói. Falou. Um abraço. É nóis. Caralho.
Dá um Brufust assim, pronto, falou. Ai, caralho. O Batman nada mais ia fazer. O Batman ia chegar, olhar o trem lá, ele ia pro bate-computador, fazer um password maluco lá e parar a energia de Gotham. Tipo, nem. Ó, uma coisa assim, uma coisa que eu também notei, que eu acho que eles colocaram bem no filme, e isso também remete muito, assim, ao Homem-Aranha mesmo em si, são os problemas que eles colocam, problemas do cotidiano que teoricamente o Peter Parker tem, né? Porque, enfim, ele tem problemas no trabalho, tem lá aquela questão da tia May ter sido despejada, não sei o quê, aquelas coisas que ele tem também com a Mary Jane, falta de grana e tal. E eles conseguiram colocar isso de uma forma que acaba deixando o Peter meio malucão, né? Ele até fica enfraquecido de poderes e tal, né? Ele dá uma brochada, digamos assim, né? Exatamente. Tipo, remete aos quadrinhos, né? Que o Homem-Aranha é um cara fudido, né? E eles quiseram, na verdade, emular uma saga em que o Homem-Aranha realmente desistia de ser Homem-Aranha. Tanto é que tem a capa do gibi, era o Homem-Aranha, o Peter Parker jogando a roupa na lata do lixo. Sim. E no filme eles fizeram essa cena. Caraca, velho. Eles fizeram essa cena, que é a capa do gibi, entendeu? Aí, e tipo, eu lembro que nessa época ele não tinha dinheiro nem pra comprar os ingredientes que são necessários pra fazer a teia, né? Então ele ficava sem teia. Cara, ó, explica melhor pra mim. Eu que, tipo, não conheço tanto, assim, da história do Spider-Man dos quadrinhos. Como que funcionava essa questão da teia, cara? Porque até hoje eu não entendi direito. Ele comprava, ele usava o laboratório da faculdade, né? E ele comprava alguns ingredientes e fazia lá, entendeu? Ele inventou o lançador de teia, né? E criou, né, uma liga super resistente, né? Tá, que ele conseguia soltar esse negócio. Então... Aí tem até uma piada que fala assim, caraca, mano, o Homem-Aranha é muito burro, né? Ele podia pegar isso aí, patentear e ficar rico. É verdade. Então, tipo, o poder que o Homem-Aranha tinha, então, nos quadrinhos, era somente essa questão do sexto sentido, o sentido da aranha que ele tinha, essa super força e tal. A teia em si, ela é somente um artefato que ele criou. Isso, caraca, velho, eu não sabia disso. Esse novo filme vai ser igual ao quadrinho. Ah, bacana. O Amazing Spider-Man, né? Até no trailer mostra ele fazendo, testando. Ele faz a arma que tá a história e a teia vai na cara dele, assim. Muito bacana vai ser. Vamos ver se isso aí vai ser mais esperto e ficar rico. Ele dizem que o Homem-Aranha tem sempre inveja do Batman, né? Que o Batman tem Batmóvel, o Batman tem a caverna e ele não tem. Né? Mas na verdade o Homem-Aranha, ele é o herói mais trouxa do mundo, cara. Porque os Vingadores é como se fosse uma empresa de... Aquelas, como é que procura trabalho pra galera? Sabe qual é? Qual é o nome? Sim, agência de emprego. Agência de emprego. Vingadores se resume a uma agência de emprego. Sério, eu acho que todos os heróis já passaram por lá e todos ganhavam pra estar nos Vingadores. O Homem-Aranha é o único que não ganha pra estar nos Vingadores. Ele fala que ele não quer, ele fala, não, eu sou herói de boa só, tal. Não, só tô aqui sendo herói só, tá tudo certo. Ele é o único que faz isso. Tá, e com certeza o Tony Stark é o patrão dessa galera, né? O patrão, claro. Ele joga um investimento forte lá, cara. Então. Mas a gente tá falando de Homem-Aranha, né? Foi mal, desculpa. Tem uma coisa também, eu falei dos exageros do Homem-Aranha 2, tem uns clichês fodas também nesse filme. O que mais me irritou na época, assim, que eu vi, é aquele clichê foda que tem em vários filmes da Julia Roberts, sabe? A noiva fugir do casamento, correndo na rua de vestido de noiva. Nossa, velho. Não, mano. Sam Raimi, por que, cara? Você é um cara tão alucinante, cara. Porra, mano. Não precisava, mano. Mas o Sam Raimi, ele é um pouco criticado, né, cara? Como que eu posso dizer, cara? Nesses vacilos que ele dá, né? Ele dá umas viajadas, assim, muito grandes. Eu acho que vamos deixar isso pro terceiro, porque eu acho que o terceiro ele vai ser um filme mais malhado aí dessa série Homem-Aranha, né, cara? Posso falar o que eu acho do 2, então, resumindo? Pode. É um filme bacana. É tipo assim, ele é tão bom que você releva os defeitinhos que ele tem. Sim, ele é um bom filme. Eu acho que... Assim, eu ainda acho que... O primeiro eu acho melhor no sentido, como eu havia dito, de trazer essa parada dos heróis de volta, assim, pro cinema. Né? Sim. Ele é mais emblemático nessa questão. Mas se a gente for assim, balancear a questão de roteiro, história,
como foi colocado também o vilão dentro do filme. Ele é mais balanceado realmente, né? É um filme, tipo, cara, eu acho que ele até acaba refletindo nesse negócio que a gente tem da trilogia, né? O primeiro você joga ali os elementos, né? Vê o que funciona. No segundo você pega tudo isso e desenvolve. E no terceiro você fecha com chave de ouro ou você faz uma merda. Que eu acho que é o caso, né? Nossa, aí se encaixa o assunto. Exatamente. Não é que nem Robocop, né, cara? O primeiro é um clássico foda. Classicaço foda. O segundo é um clássico de merda. E o terceiro é um equívoco. E agora no terceiro filme, que eu acho que é o filme que mais vai ser malhado por nós aqui, porque, puta que pariu, é um filme cheio de exageros, né, e cheio de coisas malucas e que, sei lá, cara, acho que é o filme que ele deu uma... É aquela história que eu tinha falado, ele não fechou a trilogia com chave de ouro, ele jogou o filme lá pra baixo, né? Eu nem culpo tanto o Sam Raimi, cara, porque ele fez esse filme meio que na má vontade, né? Então, ele não queria colocar então o Venom dentro do roteiro, né, dentro da história, queria somente colocar o Homem-Areia, e aí o estúdio impôs isso e tal, e eu acho que deu uma brochada, né, cara? Eu acho que ele também tocou o foda-se e começou a fazer qualquer coisa, né? Que eu acho que isso foi, na verdade, um roteiro do Tarantino que ele pegou. Caraca. E aí resolveu fazer o Homem-Aranha, cara. Porque o filme maluco, brother. Maluco, cara. Cara, é ridículo. É totalmente Tarantino a parada. Tipo Pulp Fiction do Homem-Aranha, velho. Sim, porque é tão nonsense, né, cara? Que você fala, pô, só o Tarantino podia ter concebido isso, cara. Só. E se fosse ele, eu ainda aplaudia. Velho, tu conseguiu. Me deixou confuso. Cara, você sabe que a saga do Uniforme Negro, é uma saga muito complexa e gigante, né? Tipo, ele foi lá naquelas guerras secretas, pegou, né, o simbionte naquele planeta e voltou pra Terra e tal. Mano, são vários acontecimentos até ele vestir o Uniforme Negro. Sim. E no filme, tipo, ele tá lá dando os pega com a Mary Jane no meio do parque florestal lá, cai um meteoro do lado da moto dele e o bicho entra na motoca justamente do Homem-Aranha. É tipo uma gripe intergaláctica, né? Tipo, o universo cuspiu nele um treco preto e justamente caiu num herói da vizinhança lá. Eu acho que caberia, na verdade, um filme somente pra essa saga, né? Com certeza, que explicasse só essa saga do Venom, e acho que ficaria muito melhor do que misturar tudo que foi, né? Sim, aliás, mais de um filme, né? Dá pra fazer uns dois. Pois é. Como ele vai lá pra guerra nos outros planetas e pega o uniforme. Tanto é que na época do Gibi, na hora que ele veio com o uniforme preto, não tava meio explicado que era uma simbiose e não sei o que. E teve maior reclamação do pessoal. Como assim vocês mudaram o uniforme do Homem-Aranha? Não é mais as cores da bandeira norte-americana? Não é mais o ícone que a gente tava vendo? Aí eles, não... Relaxa, a gente vai explicar tudo. E de repente mostra o alienígena, que era a roupa dele, aí virou uma das melhores sagas, assim, um dos melhores arcos da história. E aqui foi tipo um arquinho pequenininho, cara, ele não teve história. Mano, ele não teve nenhuma relevância no filme, cara. Tipo, o Ed Brock mesmo, ele ficou raso no filme, personagem, sabe? Não deu nenhuma profundidade nele. Ele era um cara que tinha invejinha do Peter Parker e acabou. E ele era todo movido por inveja. E tipo, pô, resumiram o Venom a isso, sabe? É verdade. Entendeu? O pior de tudo, cara, que eu acho é que o Sandman, ele é um puta vilão, cara. Sim. É um puta vilão. É um vilãozão, assim, é tipo classe A dos vilões. Sim. E pra mim, se o filme todo fosse ele como vilão, seria ótimo, seria perfeito, cara. Porque ele é um vilão muito bem aproveitado. Você vê aquela trama toda passada pela vida dele, né? Ele ex-presidiário, cheio de problemas, tudo. Ele não quer ser do mal, mas acaba sendo, né? Tal. Então, assim, ele é um vilão excelente pra ser trabalhado. E aí, o Venom, o Venom é o Venom, né? É o vilão do Homem-Aranha. E aí colocaram dois vilões grandes e não aproveitaram nenhum dos dois. Isso que eu fiquei muito chateado com o filme. Exatamente, cara, porque... Não, mas dá pra perceber que o Sam Raimi trata o Sandman com mais carinho. Você vê que ele desenvolve um pouco mais a história do Sandman do que do Venom. Do Venom, ele praticamente se jogou lá. Você vê claramente que, vocês querem que coloque o Venom? Beleza, tá aí, ó. Caraca. Vocês pediram? Ele tá aí. Beleza, tipo, fez uma manchinha preta de piche e jogou lá no filme, né?
Exatamente, cara. Tipo isso mesmo. Foi, mas não deu, é que nem o Mustafa falou, não deu pra aproveitar nenhum nem outro. Entendeu? E é isso que ele não queria. Ele falou, porra, mano, assim vai estragar meu filme, mas a Universal quis, porque quis. Não, a molecada quer o Venom, não sei o que. Aí jogou ele lá, caiu de paraquedas no filme. Né? Aí meteram a Gwen Stacy também, que, ela ficou também rasa pra caramba, um personagem importante como ela, cara. Exatamente. Né? Mano, ela ficou rasa, cara, tipo, tá ali pra constar. Não, mesmo que eles tivessem trocado a Gwen com a Mary Jane, já que eles colocaram a Mary Jane como o primeiro amor, se a Gwen fosse com quem ele fosse casar, o Peter, nos filmes, eles tinham que ter dado mais importância pra ela, né? Sim, eles quiseram colocar três pontos máximos, assim, que são o Sandman, o Venom e a Gwen, que a Gwen teve muito gibi ali, que não era o foco batalhas e não sei o que, era a Gwen, sabe? Era o amor do Peter pela Gwen. E eles quiseram colocar 3 coisas que eram muito importantes, mereciam sagas gigantes, aliás, talvez mais de um filme pra cada um, e eles quiseram colocar tudo num filme só, meu. Não, e tem aqueles momentos what the fuck, né, por exemplo. Não! What the hell? What the hell? Que, tipo, o Homem-Aranha virou herói, e ele tá curtindo aquela coisa de ser herói, né, tipo, as pessoas me adoram, né. E ele tá lá, praticamente noivo da Mary Jane, beleza, Molov e tal. Aí ele vai lá numa premiação, lá, whatever, e quando ele chega lá, a Gwen que vai dar o prêmio, né, a chave da cidade pra ele. Aí todo mundo ficava falando, beija, beija, e ele, gatinha, vai aí, não tem problema não. Como assim? Como assim? O cara tá noivo! Mano, entendeu? E o cara vai lá e beija, não tem... E depois ele não quer que a Mary Jane brigue com ele. Mano. Ô, Sam Raimi, na boa. Não, e outra cena que puta que pariu, que... Cara, sério, eu fiquei com vergonha alheia daquela cena da dancinha do Sr. Peter Parker na calçada dando... Puta, cara, que é aquilo, cara? Tipo, se ele queria mostrar que o Peter tava, tipo, sagaz, que ele tava sendo influenciado de alguma outra forma... Puta que pariu, velho. Fizesse qualquer outra coisa, menos aquilo, cara. Pelo amor de Deus. Sei lá, chutar poste. Exatamente, assim. Cara. Sei lá, chutar cachorro na rua, sei lá. Exato, sei lá, fazer alguma coisa. Ele tinha que ter colocado uma escrotidão muito foda, tipo, empurrar a velhinha. Exato, cara. Algum punk. Mas, porra, dançar, cara. Dançar uma dancinha beba, porra. Não, aí ele entra na loja, né? Tipo, todo fanfarrão lá, com aquele passinho Michael Jackson de terceira linha. E sai com um terninho lá, todo bonitão e tal, todo se achando. Puta que pariu, velho. Piano. Dá licença, cara. Não, cara, sério. O diretor fez... Eu acho que ele descontou a raiva, velho, do estúdio naquela cena ali, cara, certeza. Eu acredito nisso. Eu acredito que foi de propósito, cara. Tipo, seus picaretas, eu vou fazer uma cena aqui que vocês vão ficar tudo com vergonha depois. Entendeu? Mano, e tem uns furos no roteiro, né, que é muito foda. Que nem... O Harry, ele tinha raiva do Peter, né? Porque ele acreditava que o Peter tinha matado o pai dele, o Norman, né? No primeiro filme. Na verdade, ele praticamente se matou, né? O Norman. Ele jogou o planador, o Homem-Aranha desviou e ele morreu. Só que, né? Ele não acreditava. Aí o empregado do Harry falou pra ele: e seu pai, ele se matou, viu? Tipo... Mano, ele sabe, né? Tipo assim, mandou um SMS, tá ligado? Ó. Twitter, tá ligado? Tipo, ele odiava. Ele odiava o Peter Parker, ele odiava. Mano, ele matou meu pai, não sei o que. O empregado, aquele velho maldito, ele viu 2 anos, 3 anos, aquele moleque chorando porque o Peter matou o pai dele. Aí o cara fala: pois não, senhor. Seu pai, ele foi morto pelo próprio ódio dele. Vou lá ajudar o Peter. Ele sai voando. Caraca, velho. Mano. Eu quis dar um tiro na minha cabeça. Na minha não, na cabeça do Sam Raimi, cara. Puta que pariu, cara. Eu esqueci dessa cena, cara. Eu tô com vergonha aqui. Cara, que empregado maldito, cara. Por que ele não falou antes? Mano. Eu acho que é por isso, né, cara, que, assim, esse filme da trilogia toda é o mais odiado, né? Porque, horrível, enfim, cara. Cenas galhofas e furos de roteiro e coisas do tipo. Tem até a história lá que você tinha me falado, Schwarza, do Homem-Areia, que ele tinha sido responsável pela morte do tio Ben, não era?
Não tem isso também, né, cara? Que não tem nada a ver, na verdade, né? O Tim Burton, né, que fez o Coringa matar os pais do Batman. Pois é, cara, nada a ver. Tipo, ele inseriu isso na história e não tem... Isso não tem nada a ver, não reflete nenhum tipo de história do HQ e tal. Foi colocado a esmo lá, simplesmente. Não, sabe qual é o problema? É que o roteirista, ele teve a incrível ideia de falar assim... Meu, eu tive uma ideia genial, vou fazer a história de todo mundo desse filme sem ter ligada de alguma forma. Uhul! E soltou fogos achando que teve uma grande ideia. Sim. Entendeu? E Não, puta sabe que aquele meme que tá o cara bêbado? É o roteirista, tá ligado? Pessoal, eu tive uma ideia genial, ouve só. Pronto, filme do Homem-Aranha 3. É uma coisa que, por exemplo, o Bush vai disputar com o Obama as eleições. Aí certa etapa da disputa, ele descobre que o Obama é irmão dele bastardo. Caraca, velho. Tudo tá ligado de alguma forma, sabe? Na cabeça do roteirista do Homem-Aranha 3. Enfim, né, velho? Eu acho que, assim, por essas e outras, por tudo que a gente conversou e citou, essas falhas aí de roteiro e essas cenas totalmente, sei lá, idiotas, eu acho que né, fecham essa trilogia de uma forma ruim. Enfim, não digo assim, acho que não fecha no negativo, porque, enfim, o personagem é forte, tem essa questão da trilogia, mas não fecha como deveria ser essa grande série que foi o Homem-Aranha, né, cara? Não fecha. Coitado do Sam Raimi, né, cara? Não, mas, cara, se você for ver, coitado assim, porque a gente conhece HQ, a gente tem uma meia moral que falar. Mas se você for no teu grupo de amigos, sei lá, seu grupo social da faculdade, trabalho, sei lá, você fala, e aí, cara, tu viu o filme do Homem-Aranha? Porra, eu vi, cara, foda pra caramba, hein? O cara, pô, dá umas acrobacias lá e tal. Porra, é o que a galera vai gostar mesmo. A gente... Então. Isso que eu chamo pessoas cri-cris, que somos a gente. Nós somos cri-cris, a gente vê os detalhes o máximo possível e... Mas no normal mesmo a galera nem se importa. É, com isso, que é cara. foda, né, cara? Quando você conhece, assim... Quando você conhece a fundo de um assunto, você tem a tua crítica e a tua análise sobre o que você tá vendo, ela é muito maior, cara, e muito mais densa, assim, né? Você vai olhar a parada de uma forma muito analítica e você vai procurar por erros mesmo, né? Você vai ficar... procurando aquelas coisinhas, né? Então, isso é normal, cara. O cara que gosta muito, verdade, né? Cara. O conhecimento, ele vem com muita crítica, né? E grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Ok! É isso, hein? Muito bom, muito bom. Bom, e agora, né, com o lançamento do novo filme The Amazing Spider-Man, a gente vai então comentar um pouquinho aqui sobre as nossas expectativas, o que a gente acha que vai ser o filme, né, o que vai trazer de novo, se vai continuar com as galhofas do terceiro Spider-Man, ou se os caras vão conseguir realmente dar um reboot aí na série, e aí, o que vocês acham? Vale lembrar que, na verdade, esse filme era pra ser o Homem-Aranha 4, né? O Sam Raimi, ele chegou a fazer o roteiro, convocar o Tobey Maguire, ele chegou a malhar pro filme e tudo. Uhum. Só que, mais uma vez, o estúdio impôs que eles queriam mais personagens, né? E não só um vilão. E o Sam Raimi queria colocar o Abutre nesse filme. E só o Abutre, mas nenhum vilão. Aí o estúdio falou, mano, o Abutre é um velho de 80 anos. Meu, um velho que voa. Meu, isso. A molecada não quer ver isso. Ia ser o Stan Lee, velho, que ia interpretar esse Abutre. Não duvido. Não duvido. Ai, né? Aí o Sam Raimi falou, ou vai ser um vilão solto ou fora. Aí a Universal falou, então se manda. E aí, então, acho que foi aí que os caras resolveram, então, fazer um reboot mesmo, né, de tudo. Né? Uhum. Cara, vou ser bem honesto. No começo, eu fiquei com o pé bem atrás, sabe, desse filme. Porque eles falaram, a proposta desse filme sempre foi contar a história que nunca foi contada do Homem-Aranha. E, cara, eles vão pegar, assim, vão mexer no status quo do personagem, sabe? Vão mexer uma coisa que o quadrinho nunca mexeu, que é os pais do Peter, entendeu? O uniforme também, achei que eles fizeram umas mudanças sutis, não sei... Eu não vi, tipo assim, por quê, sabe, de fazer, por exemplo... tem o famoso quichute, né? Os caras colocaram um quichute no pé do Homem-Aranha. Eu não sei se a galera mais nova aí vai lembrar do quichute, com certeza não. Não sei se vocês também lembram, o Schwarza lembra com certeza, não sei se o Mustafaga ou o Éder lembra, mas puta que pariu, cara. O quichute, eu vou explicar pra vocês, era o tênis
que mais durava em toda a eternidade. Era tipo um tênis de adamantio, cara. Ele durava pro resto da vida. Verdade. E aí eles colocaram, né, no novo uniforme do Homem-Aranha como se fosse uma sola, né? Ficou meio... contrastou demais, assim, com o uniforme, né? Não, o Peter Parker, ele é um cara preocupado com as tendências da moda agora, entendeu? Eu falei, nossa, tá muito bonitinho, cara. Tipo, eu vou dar um exemplo com o Batman. O Batman, você fala, mano, o do filme é muito diferente do quadrinho, porque o do quadrinho usa uma malha. Só que o filme, ele tem uma proposta de transportar um personagem do quadrinho pra uma tipo de mídia que você tem que fazer uma coisa mais realista. É um outro universo. Outro universo. Então, o quê? Um cara que não tem poder vai sair de perto aberto pra lutar com o bandido com arma de fogo? Não, o cara vai usar uma armadura mesmo, entendeu? Então faz sentido. Agora eu não vi o porquê, não vi se é mais prático pro Homem-Aranha usar aquele uniforme maluco lá que ele tá usando, sei lá. Eu achei que não precisava de tantas mudanças. Só porque eu sou chato, que nem o Muzefaga falou aí, que tipo... olha uns detalhes que ninguém olha. Isso é verdade. Exato. Eu acho que essa mudança no uniforme dele foi mais pra diferenciar dos antigos. Você vê uma cena assim, você vê, pô, esse aqui é o Amazing. O outro seria dos 3 outros filmes. Acho que é mais pra diferenciar logo de cara principalmente porque o 3 teve essa crítica maior. Tem muita empresa que tem isso, né? Que quando começa a se ferrar, ela muda de nome, muda de cara dela pra ganhar uma nova opinião. Dá uma renovada no geral mesmo, né, cara? Exato. E é uma coisa que, assim, eu acho que os filmes, eles precisavam... Não precisavam, né? Porque tem 10 anos só o primeiro filme. Mas era uma coisa interessante fazer esse reboot, porque eles estavam viajando demais em relação à história dos quadrinhos. Tava ficando legal até o 3. Aí no 3 eles erraram. Beleza, você pode dar a volta por cima, mas não quer dizer que você não passou por uma lombada, entendeu? Exato. E o reboot é justamente com esse intuito. E a gente vai apagar o que vocês viram. Deixa eu começar, esquece aquela história. Essa é a história dele. Entendeu? Por isso que eles chamam de reboot mesmo, na cara dura. Você tá recomeçando, não é o contado de forma... É reboot. Esquece, não tem mais aquele lá, acabou, limpou o cachê, tá ligado? E pum. Começa do zero. Uma coisa que o Schwarza comentou e a gente acabou não se aprofundando foi essa questão deles estarem mexendo no status quo do personagem, querendo colocar uma coisa que não foi vista nos quadrinhos novamente, assim, dentro de um filme, que é essa questão dos pais do Peter Parker, né? E eu não sei, assim... Até me deu uma impressão, até a gente comentou isso no Poligopapo, né, que é um programa que a gente tem, e me deu a impressão, cara, que eles vão meio que fazer com que eu não sei, foi a impressão que eu tive, eu não sei se vai ser assim, mas me deu a impressão que eles vão fazer o Homem-Aranha como se fosse uma experiência genética, assim. Eu não sei porque eu tive essa sensação quando eu vi os trailers e tal. Verdade, porque os pais, eles tiveram, pelo menos nos trailers, eles colocaram como se eles fossem cientistas ultra secretos, isso, FBI, exatamente. CIA, então, esse é meu medo. Então, cara, tá dando uma sensação, assim, de que vai ter um segredo muito foda em relação à origem do Homem-Aranha, né, inventada agora pros cinemas e tal, que pode, mano, não funcionar nada bem, cara. Pode, o reboot pode estar sendo, sabe, o fim, assim, os caras já podem estar começando de uma forma muito ruim. Uma coisa, assim, que eu já li sobre teorias do Homem-Aranha, em que a aranha que picou ele era pra... Por que ele virou super-herói? Se a aranha tivesse picado outra pessoa, essa pessoa não poderia ter sido um vilão com os poderes do Homem-Aranha? Sim, com certeza. Aí tem teorias de que o Peter, seja por ciência, seja por projeto dos pais dele, ou por alguma, sei lá, mão divina ali na história, ele era predeterminado a virar um super-herói, entendeu? Sim. Por isso que ele, ao invés de ele morrer pegando câncer da aranha radioativa, ele conseguiu assimilar os poderes dela, entendeu? Então, por isso que essa teoria aí valida todas as teorias de aranhas picando ele. Mesmo passando por um raio, mesmo aranha modificada geneticamente, ele nasceu pra ser ele, entendeu? Até uma questão que eles abriram lá nos Vingadores sobre o Hulk, que falam que o nível de radiação que ele tomou
o Tony Stark fala, com todas as letras, o nível de radiação que você tomou era pra te matar. E ele vira, o Bruce Banner responde assim, então você acha que essa coisa sempre esteve dentro de mim? Então, quem garante que o Homem-Aranha ele já não tinha uma predisposição, seja genética, que o filme pode tentar explicar. Os pais dele fizeram uma experiência e ele é capaz de assimilar coisas fáceis, ou qualquer outra explicação doida que eles tenham. Entendeu? Isso é válido, cara, isso é bem válido. Isso é totalmente válido, até porque a Marvel tem muita dessas teorias. Eu acompanho muitos fóruns americanos e até eu tenho aqui, que eu ganhei de aniversário de namoro, 40 revistinhas do Hulk. Caraca, velho. Que presente, hein? E eu lendo... Atenciosa, namorada? Me empresta. E aí eu lendo, cara, e eu já tinha visto essa teoria também, de que o Hulk, ele é um deus. Ele é um deus que veio como criança pra Terra. Por isso que ele é bobão no começo e hoje ele é totalmente inteligente. É um ser super inteligente. O Homem-Aranha pode ser a mesma coisa, porque o Homem-Aranha ele é o único personagem que conversou cara a cara com Deus. Tipo, ele conversou com o Ono Above All, que é o deus da Marvel. Tipo, ele trocou um papo com o cara, sacou? Caraca, não trocou um papo, mas tipo, falou com ele. Adicionou no Facebook e tudo mais? Tipo isso, velho. Tipo, falou no Skype, assim, por voice ainda. Entendeu? Aí, ele falou, tipo, porque o Homem-Aranha tava querendo parar de ser herói, né, tudo. E aí o próprio Deus chegou pra ele e falou, bicho, tu nasceu pra isso, você vai continuar isso. Aí ele, não, beleza. Velho, eu mando nessa porra, velho. Então tá tranquilo. Então, assim, é muito válido essas coisas que o povo fala, talvez ele seja uma mutação genética antes mesmo dele ser picado pela aranha. Isso é tudo muito válido, como o Hulk ser um deus também, essas coisas. Então, faria sentido dentro do filme, mas pra mim já perde uma coisa que eu sempre achei legal dos quadrinhos, de herói em geral, não só Homem-Aranha. A questão do acaso. Por que as pessoas se identificam com Homem-Aranha? Porque ele era um cara comum que por um acaso levou uma picada. E isso podia ser qualquer pessoa. Você fala, cara, eu poderia ser o Homem-Aranha. E na verdade, cara, o intuito do Stan Lee, quando criou o Homem-Aranha, foi exatamente esse que você tá falando, Schwarza. Porque na época existia o Superman, que era um personagem invencível, o homem perfeito, o homem de aço, né? E ele queria trazer um personagem que fosse do cotidiano mesmo das pessoas e fazer com que esse cara se tornasse um herói. Então, exatamente. Cara, é uma faca de dois gumes, cara. É complicado isso, né? Não, então é por isso que eu fico meio assim. Pode fazer sentido dentro do filme? Lógico que pode fazer sentido. Só que, pra mim, que eu leio o quadrinho, cara, eu leio quadrinho desde os meus 7 anos de idade, cara. E eu conheço o Homem-Aranha desse jeito, eu me identifiquei com o Homem-Aranha desse jeito. Aí daqui a pouco, não, ele é predestinado a ser herói. Tipo, então eu sou um bosta mesmo, nunca vou ser o Homem-Aranha. Sabe o que eu acho? Eu acho que os caras não estão ligando mais pros velhos, entendeu? Não. Eu acho que os caras estão fazendo esse reboot aí pra galera nova e foda-se. Mas é mesmo. Foda-se os caras que estão lendo o quadrinho há já 20 anos, 30 anos. Já era, pode crer, até no trailer do jogo, do filme, eles pararam de usar esses rockzinhos bacanas, tipo Ramones e tal, que tem uma batidinha só pra agradar os antigos, e começaram a usar dubstep, cara. Os caras tão deixando tudo futurista, cara. É tudo geração X agora, cara. Sabe o que eu vou fazer? Vou parar de quadrinho, vou ler jornal agora. Eu vou jogar Sudoku e... Cara... Que nada, velho. A parada da vez agora é gamão, velho. Gamão, né? Tá aquela bearada toda. Cara, vou jogar bingo agora. Vou falar uma coisa sobre uma crítica, na verdade, um crítico que era... Eu não lembro o nome dele agora, mas ele era muito famoso crítico de roteiros, não só de quadrinhos, mas de roteiros em si. E ele falou uma coisa sobre o Homem-Aranha. Ele falou que os poderes do Homem-Aranha não eram tão originais quanto as pessoas falavam, mas que a história que o Stan Lee criou do herói comum, do herói que é ordinary, né, que eles falam em inglês, que é tipo o cara normalzão que pegou poderes, não só foi muito inovador, como criou uma nova moda, uma nova trend pros outros heróis. Pra você ver, os X-Men, eles têm aquela escola do professor Xavier, porque eles são diferentes, eles são maltratados, eles se ferram, eles são
o adolescente rebelde, sabe? Mas o adolescente rebelde com superpoderes e não sabe o que fazer, sabe? Nossa, eu tenho poderes, então agora eu tenho um entendimento maior sobre a vida. Não, eu tenho poderes, o que eu faço agora, meu Deus do céu? O Homem-Aranha, ele ainda era um pouco mais velho, ele pensou, vou fazer dinheiro, né? Mas no X-Men tem muitos que são crianças e descobriram os poderes. Então eles mostram, tipo, pessoas querendo ajudar elas a entender os poderes. Os heróis da DC, apesar de eu ser muito fã de alguns heróis da DC, eles são muito... Nossa, eu tenho que conseguir... O Homem-Aranha, eu sou o Super-Homem, eu tenho poderes, então eu tenho que salvar a humanidade e pronto. Tipo, eu não teria essa reação... Eu teria medo, né, aliás, sabe? Eu sou meio medroso, eu não posso adquirir poderes, sabe? Eu tenho pele de aço, eu ainda teria medo de tomar tiro. Eu ainda não conseguiria pular na frente de uma bala, sabe? Porque eu tenho instintos humanos. Eu não seria, nossa, adquirir poderes, vou pular da janela e salvar os heróis, as pessoas, eu vou parar balas, eu vou parar assaltos a bancos e tal. Eu não conseguiria fazer isso sem ter nenhum tipo de guia, de mentor, sabe? Sei. Se fosse só eu sozinho, eu me ferraria, eu estaria ferrado mesmo. Eu só ficaria pulando por aí igual o Homem-Aranha e pronto, pra me divertir. Mas isso vai da personalidade dos heróis também. Isso é verdade. Por exemplo, explica muito bem isso. Você pega um Capitão América da vida. O Capitão América era um Zé Ninguém, um franzinho lá que todo doente, todo... perebento. Sim. Mas o cara era totalmente corajoso, o cara era totalmente bravo, destemido, mesmo sabendo que não ia dar em nada sendo daquele jeito, né? Sim. Aí juntou com as decas que ele tomou, e aí ele virou o super-herói, né? Virou um super-herói, tipo, só deu o upgrade pra ele poder ser aquele herói que ele já era, né? Aliás, o Capitão América é um bom herói também. Eu gosto muito dele. Apesar do pessoal achar que ele é muito... ele é só um cara forte. Eu acho da hora a história dele. O Capitão... Eu curto o Capitão, o lance dele ser altruísta, sabe? Ele é um cara... Ele é como se fosse aquele professor bom, sabe? Que quer te ajudar a passar de ano. Ele é como se fosse aquele tio legal que você tem, que você fala, pô, aquele tio comprou um brinquedo pra mim. Ele é o cara legal, sabe? É o nice guy. Isso eu acho legal nele. Eu gosto muito do que... Eu não curto o que ele é, mas o que ele representa, sabe? Mais ou menos. E aí você vê isso na personalidade de outros também. Tipo, o Tony Stark da vida. Ele é um babaca e vira um babaca o resto da vida dele. Com certeza. O Tony Stark é fenomenal, cara. O cara é incrível, velho. Cara. Que, aliás, é muito legal isso nos Vingadores, que eles têm brigas de egos, pra ver quem tem o maior ego ali, muitas das vezes. Eles não são perfeitos, não são tipo Liga da Justiça, teve um problema no mundo, vamos resolvê-lo. Eles brigam antes entre si, eles se arrebentam, eles destroem a armadura, eles querem matar um ao outro. Se eles pudessem, eles matariam uns aos outros. Mas como não conseguem, tem que se juntar. O Homem de Ferro, principalmente, exato. Não, mas tem uma história da Liga da Justiça que, tipo assim, eles são tudo assim mesmo. Não, eles são tudo assim, bonzinho. Só que o que acontece? O Batman, ele tem um medo de todo mundo, de algum deles sair do controle. Por exemplo, alguém dominar a mente do Super-Homem e usar o corpo dele. Entendi. A Mulher Maravilha, de repente, se revoltar com o mundo dos homens e querer matar todo mundo. Então, o que o Batman fez? Ele pegou e viu a fraqueza de cada herói da Liga, e descobriu e colocou no computador dele, pra caso de emergência. Entendeu? Entendi. E tipo, aí eles descobriram isso, né? Os heróis, e ficaram putos com o Batman. Entendi. É tipo, caraca, você sabe como matar todo mundo aqui? Mas, cara, o Batman, eu sei que tu é fã do Batman, cara. Mas eu nunca fui por esse motivo. Pelo motivo do Batman. Cara, só por causa da Liga da Justiça, sério. Porque o Batman, ele tá no meio. É como se colocasse um gato no meio de um monte de pitbull. É a mesma coisa, cara. O Batman é o único ali que qualquer merda ele pode morrer. Qualquer escorregão ele morre. Ou seja, mas ele nunca morre. Ele, tipo, mas nunca sabe por que ele escorregão. nunca morre, velho? Sabe por que ele nunca morre? Porque ele é o Batman. Exatamente. É o pato, cara. Ele é o Batman. Mas isso me dá agonia, cara. Me dá agonia mortal. Cara, tem uma HQ da Liga da Justiça que eu vi, que era eles indo trocar um pau com o Darkseid. Sei. Aí só sobrou o Super-Homem e o Batman. Eu tenho esse gibi. O Darkseid aniquilou todo mundo. Só sobrou os dois. Aí ele vai e nocauteia o Super-Homem. Aí eu, porra, o que o Batman vai fazer, velho? Deita e chora, não. Não, o Batman dá uma voadora nele. Eu, porra! Velho, Porra, cara, você tá me zoando, velho?
Não, cara, sabe por quê? Tipo, quem que tava comentando sobre uma lista de heróis? Acho que era a gente que tava falando, né, Eder? Era eu. Era você que tava falando, né? Que tipo, o Mustafa acho que não tava aqui com a gente ainda. Não, a gente ainda tava não tava. conversando e parece que saiu uma lista de heróis, dos heróis mais relevantes, né? De Exato. toda a história e tal. E o Superman tinha ficado em primeiro e o Exato. Batman em segundo. Uhum. E aí eu falei, caralho, né, velho? Puta que pariu. Eu fico puto com isso porque o Batman, cara, ele é... Cara, assim, ele é muito foda, velho. Eu não sei explicar. Eu acho que a história do personagem, né, e a forma com que ele age é muito foda, assim. Acho que tem muita gente que acaba se identificando, né? Acho que é por isso que ele é tão famoso, assim. E... Não, de popularidade ele é maior que o Super-Homem. Puta, muito, cara, muito maior. E outra, cara, tem as histórias famosas, né? Cavaleiro das Trevas, que ele dá um pau no Super-Homem, né? Qual que é aquele outro lá que ele usa umas mãozonas de kryptonita lá, velho? Aquele ali, tem um que é incrível. Eu não gosto muito de DC, mas essa é fenomenal. É uma que eles fazem como se os heróis fossem da União Soviética. Qual é essa saga, cara? Todos os heróis viram Força e Martelo. comunista. Força e Martelo. Cara, essa série é incrível. Tipo, o Batman dá uma surra no Super-Homem. Uma surra assim. Eu tô falando, velho. O Ele é Batman comunista. sempre bate no Super-Homem. Caralho, velho. Qual herói que bate no Super-Homem? É o Batman. Surra é incrível, cara. O que eu acho legal, até que o Schwarza comentou agora, é que esse esquema aí do Batman é tipo... Ele tava falando, eu não tinha visto essa história ainda. Ele tava falando e eu tava pensando, puta, é o típico Batman, tá ligado? Ele tá numa situação amigável, ele tá entre amigos, Liga da Justiça, mas o cérebro dele não consegue parar de pensar em possibilidades de tudo se ferrar, de como que ele vai fugir, de como que ele vai voltar pra derrotar ele, sabe? Ele é como aquele cara que joga xadrez e tá pensando em 2 movimentos à frente do inimigo, e todo mundo é inimigo pra ele, mesmo que ele não faça o movimento pra atacar, todo mundo, ele tá analisando todo mundo, e ele sabe como revidar. O Batman ele é tão foda, que a gente tá fazendo um off-topic de Homem-Aranha e a gente só fala do Batman, velho. Ai, caralho.